Parte da aula de hoje a gente está entrando na reta final aqui dos assuntos. A gente vai ver agora, depois de ter visto todos os dimensionamentos, a gente vai ver agora as ligações, né? Então, as ligações são uma parte fundamental em estrutura de madeira, né? Sem elas, não é possível a gente executar nossas estruturas, né? Diferente do concreto, que a gente arma, coloca as formas, concreta e tudo fica solidarizado. Em madeira e metálica não, você precisa das ligações para poder fazer o seu arranjo estrutural. Então as ligações nada mais são do que dispositivos, né, que faz com que as peças se unam, né. Mas não é só isso, não é apenas a questão de unir as peças. É uma questão também de garantir a transmissão dos esforços entre os elementos de madeira, porque a gente sabe muito bem, né, a gente sabe muito bem que uma barra transmite esforço para outra, né. Então, se eu tenho, por exemplo, essa viga aqui, e eu submeto isso aqui a um carregamento, né, isso aqui vai me transmitir um esforço, né, para minha barra e vai me gerar reações. Então, nesse encontro aqui, né, existe uma ligação. E essa ligação, além de garantir, a união entre as peças, ela tem que permitir a transmissão dos esforços sem que haja a perda de conexão entre os elementos. Então essa figura aqui a gente consegue ver os principais tipos de ligações que a gente encontra em madeira. A mais simples de todas e que vocês vão observar muito na questão de móveis, é a cola, né. Então, se alguém tiver curiosidade de ver montagem de móveis, né, saibam que a cola é um elemento bastante utilizado. Inclusive, quando você tem tampos, né, é muito comum isso aqui em tampo. Você tem um tampo qualquer, é comum, você aplicar aqui, ó, ainda mais quando se trata de tampo engrossado, né, é comum você aplicar aqui nessas laterais aqui, as chamadas fitas de borda. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Nada mais são do que lâminas de madeira com o mesmo acabamento que tem a superfície principal, que são aplicadas aqui, ó, para dar o acabamento que a gente deseja. Mas, é possível sim você, fazer a aplicação de cola, né, para você formar elementos, estruturais, né. Então, você pode ter uma, sei lá, uma seção de um pilar aqui, ligado a outro por meio de cola. Não é tão comum, mas você pode ter sim. Se o segundo tipo é corriqueiro, acho que todo mundo já viu, é a ligação com pregos, né. Então, deixa eu dar uma apagada nesse aqui. Então, é bastante comum, você ver aqui, ó, por exemplo, você tem a ripa aqui de um telhado,
e aí tem o caibro, né. Então essa ligação aqui, ó, geralmente geralmente ela é pregada, né. A maioria dos casos é uma ligação pregada, tá. Além dos pregos, a gente também tem os pinos, né. Antigamente, dependendo do tipo de estrutura, a gente utilizava muito essa questão dos pinos, que também são chamados de cavilhas, né, tarugos. Então, você fazia umas perfurações, né, e vinha com esse elemento aqui, né, esse elemento cônico aqui de madeira, tá. Então ele também fazia essa função de ligação. Qual outro tipo de ligação bem comum é a ligação com parafusos, né. Então aqui a gente está vendo um exemplo de um parafuso com rosca, né, onde a gente tem, a porca, né, a gente tem o fuste roscado, né, que é a porca. A gente tem também, uma ligação do tipo conector de anel, né, que é onde a gente tem um pino metálico, né, e nas superfícies de ligação das peças, a gente tem anéis, metálicos que são, eh, fixados nessas peças e por onde a gente passa o nosso, como é que se diz? Nosso fuste de ligação, né, nosso pino, conector. E a gente tem a ligação, que é uma ligação bastante comum, principalmente em treliças, né, que é a ligação por entalhes, né, onde a gente faz recortes ou sulcos na madeira e encaixa as nossas peças. Então, como eu falei, as ligações, eh, em sua grande maioria, podem ser do tipo encaixes, que são os nossos entalhes, adesivos ou cola, conectores e pinos metálicos, né. As ligações, né, elas podem ser classificadas de acordo com a forma pela qual os esforços são transmitidos. Ou seja, é aquilo que eu falei, não é só a questão de deixar as nossas peças, unidas, mas a forma como essa transmissão do esforço vai se dar. Então, existem, 3 tipos de classificação, 3 tipos de ligação, né. A por transmissão direta, a por justaposição e a transmissão indireta. A transmissão direta, o próprio nome já diz, né, não existe nenhum dispositivo intermediário ligando as peças, ou seja, as nossas peças elas estão, com as superfícies em contato, tá. Eu não tenho nenhum artifício aqui entre elas, pra fazer essa conexão. Então, o exemplo mais comum, né, de ligação desse tipo é o entalhe, né, onde a gente tem, as superfícies de contato, diretamente ligadas. O outro tipo é a chamada justaposição, né, que é quando a gente tem uma superfície de transpasse comum às peças ligadas. Então, eh, isso aqui é muito comum quando a gente usa cola. Então, esse exemplo aqui, ó, a gente pode chamar de um exemplo por justaposição, porque aqui a gente tem essa superfície de corte e essa outra superfície de corte, e aqui entre as nossas peças vai a nossa cola, tá. Aqui também é um exemplo de justaposição, né, a gente tem esse conector aqui do tipo anel, né, que está fazendo a ligação entre as nossas peças.
Então, a característica mais comum é essa: tem uma superfície de transpasse comum às peças ligadas. É feito por conectores ou adesivos e transmitem, né, os esforços normais, cortantes ou momentos, né. A transmissão indireta, né, é quando a gente não tem nem superfície de transpasse e os esforços são transmitidos por elementos intermediários. Então pode ser, ligações com adesivos ou pinos metálicos. Então vamos ver aqui, ó, na figura que fica muito mais claro. Então aqui é um exemplo de transmissão, direta por contato, né. Então aqui a gente está vendo um afastamento aqui, mas é como se a nossa peça fosse assim, ó, tá. Então, essa superfície aqui de contato é direta. Aqui é a chamada transmissão por justaposição, ó. Veja que o esforço aqui, ó, ele se dá dessa forma e aqui a gente tem uma superfície de corte aqui, ó, que é uma superfície onde há a ligação entre as peças. Aqui não. Aqui, ó, o nosso esforço aqui, ele vai diretamente de uma peça para outra, ó, tá? Esse aqui não. Eu estou transmitindo dessa maneira e ainda tem essa questão das superfícies de corte. E aqui, ó, veja que eu tenho esforço nessa peça aqui e o esforço nesta peça aqui. Mas essas superfícies de contato das peças não estão se encontrando, ó. A gente tem uma peça intermediária, que é essa peça preta aqui, que está fazendo a ligação entre elas e a recepção dos esforços. Então aqui, ó, um exemplo de ligação direta, aqui, ó, é um entalhe, tá? Aqui também, ó, um entalhe. Aqui um tipo de, por justaposição, a gente está vendo aqui, ó, as 2 peças aqui, uma peça central e a ligação aqui com os pinos, tá? Isso aqui é muito comum no banzo central da treliça. E aqui, ó, é a indireta. A gente pode ter esse tipo de ligação aqui, ó, onde a gente tem essas peças metálicas ligadas em uma peça principal, unindo as demais, e você vai ver muito, mas muito isso aqui em estrutura metálica, tá? Principalmente quando você tem aquele pilar, né, do tipo I, tá? E aí você tem aquela ligação aqui, ó. Você tem a ligação aqui com a tua viga, né? Mais ou menos, tá? Eu não tô acertando desenhar aqui. Aqui é tipo uma cantoneira em L aqui, ó. E aí tu vem com a viga aqui, ó, tá? Então isso aqui a gente olha demais em estrutura metálica, mas ela também existe em estrutura de madeira, tá? O senhor pode também mostrar uma imagem na internet aí para Ah, facilitar posso pro senhor. sim. Posso sim, espera aí. Foi boa ideia isso aí. Dá cansaço. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O problema é que essas imagens do Google não são tão boas assim. Depende muito da forma como você coloca, né? Deixa eu compartilhar aqui.
Ó, não sei se está dando para enxergar direito aqui, ó. Mas aqui é um exemplo de uma ligação indireta, ó. Tá vendo que a gente tem o pilar aqui, ó, em planta baixa. E a gente vem a cantoneira aqui e liga a viga. Vocês estão enxergando? Sim, professor. Aqui também, ó. Tá? Deixa eu ver se eu acho outra aqui. Essa aqui também, ó. Uma viga intermediária ligando em uma viga principal. A gente tem a ligação tipo cantoneira aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de ligação indireta, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui uma de madeira. Madeira, não sei se vai ter tanto na internet. Ó, aqui tem, ó. Tá vendo? Uma ligação indireta aqui, ó. Tá? Ó outra aí, ó. Professor, estruturas de parking tem essas ligações, não tem não? De quê? Estruturas de parking. Ah, tem demais isso aí. Tem demais. Olha aqui, ó. Outra indireta aí, ó. Com madeira. Tá? Essa daqui já não dá para olhar tanto. Mas beleza. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Então a gente vai ver um pouco mais de uma maneira mais assim, digamos, en passant, sobre cada tipo de ligação. Então a primeira aqui, como eu falei, é a ligação do tipo cola, né? Ou colagem. A gente usa muito, mas muito mesmo na parte de marcenaria, né? E quando a gente trabalha muito com aquela madeira e as peças de madeira mais fabricadas, digamos assim, mais pré-fabricadas, quando a gente usa madeira laminada e madeira compensada. Então, isso aí você vai ver demais nesse tipo de madeira, né? Esse tipo de peça. Então, aqui a gente tem uma emenda do tipo topo, né? Quando tem a superfície contato diretamente ligado. Não é uma ligação, assim, digamos, muito eficiente, né? Porque a superfície de contato é muito pequena. Essa daqui é uma ligação um pouco mais eficiente, né? Que é a chamada emenda biselada, porque você aumenta bastante mesmo a superfície de contato, tá? Apesar de que você tem que fazer esse tipo de corte aqui. Essas duas aqui não são tão utilizadas, tá? Por quê? Porque o cara vai fazer esse recorte aí, é meio muito improvavelmente o cara vai fazer esse tipo de recorte. Normalmente o cara ou faz emenda de topo ou faz a emenda biselada, tá? Então, esse tipo de situação aqui que a gente está vendo da dentada é justamente para a gente aumentar a superfície de contato, né? Que é a área colada. Quanto maior a superfície de contato, mais resistente a sua ligação. Aqui já são as ligações com pinos, né? Então, essa aqui é a minha ligação pregada. A gente vai ver isso daí mais detalhadamente na outra aula. E os pregos, né? Você já sabe, são peças metálicas que são cravadas na madeira com impacto. Então, diferente dos nossos parafusos, o prego atua muito como uma estaca, né? Onde você tem a superfície de contato, né? E a união é garantida pelo atrito entre a peça de madeira e o pino. Então é por isso que você faz uma perfuração muito pequena. Assim, a diferença entre a broca e o prego é muito pequeno, justamente para quando você pregar, você ter a garantia desse atrito entre a madeira e o pino.
É diferente do parafuso, onde a gente pode dar uma folga um pouco maior, né? Isso eu estou falando em termos de estrutura de madeira, porque em termos de marcenaria, você tem aquelas situações onde você usa uma parafusadeira e o parafuso, além de fazer a união, ele funciona meio como um prego, né? Funciona meio como um prego, justamente por não ter essa perfuração, já que a madeira compensada, a madeira laminada, não tem aquela mesma, digamos assim, aquela mesma configuração que teria uma peça de madeira natural, ou uma peça de madeira bruta, né? Quando você aplica um parafuso numa peça laminada, uma peça compensada, se você apertar e folgar várias vezes, dificilmente você consegue manter a mesma resistência no parafuso no mesmo local, entendeu? Ele folga, vamos dizer assim, ele folga. Já na peça de madeira bruta é um pouco mais difícil acontecer isso. Os pinos eu já falei, né? Eles funcionam meio como prego, só que eles precisam de uma perfuração anterior, né? Então eles também vão funcionar pela questão do atrito, né? Você faz a perfuração, você crava o pino e esse pino ele fica preso, né, na furação com o atrito, garantindo a ligação, tá? Aí a gente tem aqueles chamados conectores de anel, né, que são peças especiais metálicas que são encaixadas na nossa peça de madeira, né? A vantagem é que a gente pode passar um pino metálico aqui ou um pino de madeira e ele garante assim grande eficiência na transmissão dos nossos esforços. Aí a gente chega na nossa ligação, né, que a gente vai ver hoje, que é a ligação por entalhe, né? Os entalhes, encaixes ou sambladuras, né, são ligações em que a madeira trabalha a compressão, né, associada ao corte. Nesses casos, a madeira realiza o principal trabalho de transmissão dos esforços. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que os esforços, né? Digamos, se eu estou aqui tracionando, se eu estou tracionando a minha peça, essa transmissão aqui de uma peça para outra é direta, tá? Essa ligação está fazendo essa transmissão direta de uma peça para outra. Não tem nenhum artifício intermediário agindo pela gente. Alguns tipos de entalhes são propícios para você trabalhar a questão da tração e outros mais a compressão. Então veja, esse exemplo aqui se a gente não tivesse, no caso, ligações com pinos aqui auxiliares, né? Esse exemplo aqui ele trabalha melhor a compressão, ó. Precisa explicar por quê? Acho que não, né? Esse aqui também, ó, trabalha melhor a compressão. Já esses aqui, ó, trabalha bem a tração. E esse aqui que o pessoal costuma chamar de mão amiga, né? Que acontece muito no banzo inferior da treliça, também a tração. Tá? Então, como a gente viu, a ligação do tipo entalhe é uma transmissão do tipo direto, ou seja, é o contato direto de uma peça para outra, transmitindo o esforço direto. Então, ele trabalha tanto a compressão quanto a tração associada ao corte, tá?
Então, vai depender do tipo de entalhe que você está trabalhando. Deslocamentos laterais ou esforços devido à montagem, né, devem ser restringidos por pinos, estribos ou talas pregadas, que não são consideradas como ligações, aí a gente acrescenta aqui, principais, né? São ligações, mas não são as ligações principais, tá? Cisalhamento se dá na região das ligações junto aos entalhes ou parafusos. Então, por exemplo, a gente tem aquela nossa situaçãozinha clássica, né, da nossa treliça. Aqui a gente tem um entalhe, né? Então, apesar da gente ter a ligação aqui, normalmente a gente, algumas pessoas colocam um pino aqui, ó, justamente para garantir essa questão do cisalhamento, tá? Esses entalhes, né, sejam esses aqui dessas figuras como esse aqui, eles devem ser feitos no esquadro, seguindo a bissetriz do ângulo formado entre a peça comprimida. Esse aqui, no caso, ele está se referindo mais ao entalhe do tipo treliça, né? Da ligação de treliça, que é o mais comum, né? É o que mais a gente vê, é esse tipo de entalhe aqui. Então, a gente mede esse ângulo aqui, e aí esse recorte é feito no esquadro, seguindo a bissetriz do ângulo formado entre essas duas peças aqui, tá? Essa superfície aqui de contato é justamente isso que vocês estão vendo aqui, ó. É o E dividido pelo cosseno desse ângulo beta aqui, tá? Então, essa peça aqui, ó, de baixo, que é a peça do nosso banzo inferior, normalmente trabalha a tração, tá? E essa de cima trabalha geralmente a compressão inclinada, como a gente está vendo aqui. Então, deve ser feita a verificação quanto ao cisalhamento, tá? Que se dá nesse ponto aqui, ó, onde tem essa reação UFC aqui. A compressão e tração paralelas, inclinadas e normal, tá? Então, tudo isso aqui a gente tem que verificar quando a gente se deparar com esse tipo de situação aqui. E aí a gente vai ver, né? Claro que a gente tem vários tipos de entalhes, mas a gente não vai perder o nosso tempo aqui vendo entalhes que a gente não vai usar. O que vai usar é aquilo que é mais corriqueiro da nossa profissão. No caso, são os telhados. Então, os entalhes que normalmente se estuda são os entalhes da treliça. Então, nesse caso, a gente vai ver o entalhe chamado entalhe único ou único dente, tá? Então, qual é a primeira verificação que a gente faz? É o cisalhamento direto. Cisalhamento direto, essa tensão cisalhante é dada pelo cortante dividido pela área de compressão, tá? Essa área de compressão é o comprimento resistente ao cisalhamento, F, vezes a largura da nossa peça, tá? E esse cortante aqui, VD, é a nossa força, que é essa FA que a gente está vendo aqui, que é a força inclinada, vezes o cosseno do ângulo beta, tá? A verificação da compressão normal, ela ocorre geralmente na região dos apoios, né? Dos elementos estruturais, ou onde há aplicação de forças com direção perpendicular à fibra, ou seja, vai acontecer aqui, ó,
na região dos nossos apoios, tá? Pilarzinho aqui. Ou se eu tiver, sei lá, carregamento. Carregamento que eu considerar mais proeminente, sei lá, para cá. Nessa região aqui eu devo verificar também a questão do cisalhamento. Exemplo, apoio das vigas. A verificação, vocês já estão carecas de saber, né? A tensão de compressão normal de cálculo tem que ser menor do que a resistência à compressão normal de cálculo. Essa tensão de compressão normal de cálculo é a nossa força, no caso é a força normal de cálculo, dividido pela área de contato que está sujeita à região do esmagamento, tá? Essa verificação, agora a gente vai ver também a questão da verificação da compressão inclinada, né? Segue o mesmo rito dessa daqui, né? A única diferença que a gente vai ter aqui é que aqui é a força inclinada e essa daqui, essa área de contato AC, vai ser B, que é a largura da nossa peça, vezes esse E dividido pelo cosseno de beta, que é o que vocês estão vendo bem aqui, ó. Essa áreazinha aqui é a área de contato da força inclinada. É por isso que a gente faz B vezes E cosseno de beta. Então, tudo que vocês têm para verificar com relação ao dente único é isso daqui. Pode acontecer situações onde você calcula e você verifica que um dente não atende a questão normativa, né? Então, você precisa de maior área de contato. Então, para você obter maior área de contato sem extrapolar as imposições normativas, né? Você faz 2 dentes, né? 2 dentes vai aumentar a tua área de contato, porém é um pouco mais chato de se executar, tá? Não é nada de 7 cabeças, mas é um pouco mais complicado de fazer essa execução na obra. Normalmente o que se faz na obra é prever uma folga no entalhe do primeiro dente, justamente para você poder encaixar o segundo, tá? As verificações são similares ao dente único, que é o que a gente viu ali. Porém, esse comprimento F, ele deve ser considerado no entalhe do segundo dente, tá? Aqui são as nossas disposições construtivas, em ligações do tipo entalhe. Então, a profundidade mínima, né, o nosso E mínimo, que é isso aqui, ó. Esse Ezinho que vocês estão vendo aqui. Essa alturazinha mínima é 2 centímetros, tá? Menos que isso não faz. A profundidade máxima do entalhe é H/4. Então, digamos, você tem uma peça aqui que tem, sei lá, 12 por 6. Então, esse meu E máximo vai ser 12 por 4, que é igual a 3, tá? Então, esse meu entalhe máximo, né? É máximo. É 3 centímetros. Digamos que você calculou e a sua área de contato, né? Sua área de contato AC deu maior, né? Deu maior do que esse entalhe de 3 centímetros pode prover. Aí, nesse caso, você parte para a execução com 2 dentes, tá?
Esse comprimento aqui, F, que é esse que a gente viu aqui, ó. Esse F aqui. Tá? Ele tem que ter no mínimo 15 centímetros, tá? E os planos de cisalhamento, eles têm que obedecer esse critério aqui da norma, ó. O entalhe 1 tem que ser menor do que o entalhe 2, menos 10 milímetros, tá? E esse entalhe 1, ele tem que ser menor do que 80% do entalhe 2. Então, vamos ver aqui um exemplo de como aplicar essas questões aqui que a gente viu da ligação por entalhe. Então, ele traz aquela nossa velha treliça, né? Aquela ligação bando superior com bando inferior. E pede para verificar, né, se a extremidade dessa treliça de Jatobá satisfaz o critério de segurança. Então, ele considera que o carregamento é de longa duração, classe de umidade 2, grande variabilidade. Ele dá aqui o valor aqui do Jatobá, FCM 93, dá os esforços de cálculo. Então, aqui, ó, N1, N12, N110. Então, N12 já é de cálculo, é a compressão de 5.039 decanewtons. E aqui é uma tração de 4.637 decanewtons. Esse nosso ângulo θ aqui é de 23 graus. Aqui ele já dá uma altura inicial aqui, uma altura de entalhe aqui, né, no valor de 3. E diz que esse comprimento aqui, ó, até a nossa ligação tem 10 centímetros. As nossas peças todas são 6 por 12 e a nossa viga aqui tem 11 centímetros, tá? Então, aqui a gente encontra o FC0K, é só multiplicar 0,7 pelo FC0M, e você acha que o valor do FC0K. Com ele, você calcula a resistência à compressão paralela de cálculo, tá? Aqui a gente igualou, mas isso aqui é apenas uma questão de um exercício, tá? O certo é você pegar o F T 0M, que tá lá, né? Não lembro agora quanto é o valor, mas é você pegar esse valor que tá lá e multiplicar isso aqui por 0,7 para você achar o FT 0K. E aí, a partir dele, você obter o FT 0D. Mas beleza, como a gente está trabalhando com vigas, né? A norma diz que permite a gente igualar. Tudo bem. Por enquanto, vamos considerar isso daí. Lembrando que o certo é você usar a resistência que está lá. Então, a minha resistência à tração vai ser igual à minha resistência à compressão. Aqui, como a gente está trabalhando com uma folhosa, o meu cortante é 0,10 de FC 0D. Isso aqui é uma correlação, tá? Mas o certo seria eu pegar lá o FV, que já está lá, e multiplicar por 0,7 para ir daí achar o FV 0K e depois achar o meu FV 0D. Mas beleza.
Então tá aqui, ele fez 10% da compressão, achou o valor aqui. Então a minha compressão normal é dado por essa formulazinha aqui, ó, que você já conhece, 0,25 de FC0D vezes o αn, que é aquele valorzinho que a gente encontra na tabela. Como a nossa distância aqui é 10 centímetros, se você for lá na tabela, esse 10 centímetros é justamente esse 1,10 que a gente está vendo aqui. Beleza. Com isso, eu calculo a minha compressão normal e aí eu consigo calcular a minha compressão inclinada a 23 graus. Então, jogo na minha fórmula de Rankson, acho aqui o valor da compressão inclinada. Então, aqui a gente já tem todas as nossas resistências calculadas. A gente parte para as verificações do entalhe. Então, a primeira é a verificação da compressão inclinada. Então, a minha tensão a 23 graus vai ser a minha força inclinada, que é essa N12D, que é essa aqui, ó, dividido pela minha área de contato, tá? Só lembrando que a minha área de contato aqui, ó, da minha força inclinada é B vezes isso aqui, ó, E dividido cosseno de beta. Então tá aqui. Área de contato B é dividido pelo cosseno de 23. Eu acho a minha área aqui de 19,55. Então eu jogo na minha fórmula de tensão, acho o meu valor de tensão. Comparo com a minha resistência que eu já havia calculado aqui, tá? Então a minha tensão deu bem maior. Veja só. A minha tensão deu maior. Ou seja, não me atendeu. Porque tem que ficar abaixo. Nesse caso, essa profundidade que ele deu aqui, ó, desse entalhe aqui, tá pouca. A gente precisa de mais área de contato para suportar essa força grande aqui. O que que a gente faz? A gente vai partir para a execução de 2 dentes, tá? Mas antes disso, a gente precisa verificar algumas coisas. A profundidade de 3 centímetros, a gente já viu que não atende porque ficou maior aqui. Então, de acordo com a norma, o E mínimo é 2 centímetros, tá? E o E máximo é H sobre 4. Né? E nesse caso, a nossa peça tem 12, então 12 por 4 é 3. Então, já está no máximo, nosso 3 centímetros. Então, essa profundidade não pode ser aumentada. Se fosse 16 aqui, eu até poderia aumentar, né, a profundidade. Mas não é o caso. Já está no máximo, que é 3. Então, a solução é aumentar o número de dentes. Então, como é que a gente faz? A gente pega aqui, ó, a nossa força. Aqui nada mais é do que a tensão, né? A tensão C23 aqui, ó. Então, a gente pega a nossa força aqui, divide por um AC, que é o AC que eu quero encontrar, e comparo isso com essa resistência aqui. Então, essa minha área de contato vai ser de 27,05. Beleza. Jogo na minha fórmula aqui, ó, da área de contato, que é B é cosseno de 23, ou cosseno de beta. E aí eu acho que a altura que o meu entalhe deveria ter, a minha solução de entalhe deveria ter 4,15 centímetros. Tá? O que é que acontece? Eu já tenho um dente com 3. Para dar esse 4,15, eu teria que ter mais 1,15. A norma diz que o entalhe mínimo aqui, ó, é 2 centímetros.
Então, não posso adotar isso, tá? Aí, a gente tem que levar em consideração também essas composições aqui da norma, ó, tá? Então, vamos lá. A primeira delas diz que E1 tem que ser menor ou igual a 80% do meu entalhe 2. Então, 80% de 3 é 2,4. E tem que ser o meu entalhe 1, né? Que é 3, menos 10 milímetros, que é os meus 10 centímetros, os meus 10 milímetros. Então, isso aqui vai dar 2. Então, nesse caso, a Professor, gente pode falar. se eu aumentasse o ângulo, será que também não ajudaria Eu a... acho, eu acho que pioraria a situação, né? Eu acho que ia piorar porque a força ia ficar mais. Porque a força ela já tá assim, né? Se colocar ela assim, o teu cisalhamento é maior. Então, eu acho que não é o caso de você aumentar o ângulo. Eu pensei por causa da área em si de contato. Mas veja, a tua área de contato não ia aumentar grande coisa, não, tá? Ela não ia aumentar grande coisa, porque na verdade a tua força de compressão inclinada, ela tá atuando aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó. Olha só. Olha aí, ó. Ela tá atuando aqui. Então esse pedacinho é muito pequeno, certo? Então, voltando. A gente faz essas correlações normativas para a gente ter uma noção de quanto que a gente pode aumentar o outro entalhe. Então, na primeira correlação, eu achei 2,4. Na segunda, eu achei 2 centímetros. Então, a gente adota os 2 centímetros. Porque quando a gente somar aqui, ó, 3 mais 2, a gente vai ter 5, né? Que é maior que o nosso 4,15. Então, isso aqui é a favor da segurança, tá? Se está maior do que o 4,15, está a favor da nossa segurança. Aí, beleza. Aqui é relação de triângulo, eu não vou perder tempo explicando isso daí. A tangente do ângulo vai ser 6 sobre o cateto adjacente. Você acha que o valor do cateto adjacente, joga aqui na nossa fórmula aqui do cosseno, você vai achar o H, que é essa parte aqui, ó. E aí por aqui você consegue calcular o novo F, tá? Que é essa distância aqui, que é a nossa folga. Aí beleza, e aqui ficou o nosso esquema, né? E veja como que ele estava. Ele estava assim. E ele passou para esse daqui. Aí, beleza. A gente chegou nesse valor aqui. Faz as relações de triângulo. Acha o novo valor de F. Beleza. Agora a gente verifica a questão do nosso cisalhamento. Então, a nossa força cortante aqui vai ser a componente dessa força inclinada aqui. Quem é essa componente? É N1, 2 vezes o cosseno do ângulo. Então, aqui você acha o valor da cortante de cálculo. E a área de contato vai ser quem? Vai ser F, que é a nossa folga, vezes o B. Então, isso aqui vai dar 154. Você joga na fórmula da tensão, né? Cortante dividido pela área de contato, você acha aqui o valor da tensão cisalhante. Deu quase 30 aqui.
Aí você compara com aquilo que a gente encontrou lá no início, lá, quando a gente calculou todos as resistências. Aí veja, deu de novo abaixo. Por isso que a gente tem que verificar tudo. Ó, deu maior. Então não está atendendo o que a gente quer. Então a gente precisa calcular um novo valor de F. Então a gente coloca aqui, faz o arranjo aqui, ó. F vai ser o quê? Nossa tensão cisalhante é VD sobre AC. AC é F vezes B. Então você faz o arranjo, F vai ser VD sobre VF0D vezes B. Então, substitui aqui, acha o novo valor de F. Deu 29,6 centímetros. É um valor meio enjoado de você colocar lá. Dá para fazer, mas não é meio enjoadinho fazer isso em obra. Então, a favor da segurança, a gente adota logo 30, certo? Adotando 30, a gente tem aqui as novas marcações, aqui o nosso novo arranjo da nossa treliça aqui, ó, como ficou, tá? E assim atendeu a questão do nosso cisalhamento. Agora a gente verifica a questão da compressão normal. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que fazer um equilíbrio de forças aqui, ó. A gente tem a nossa força inclinada aqui, a nossa força de tração, tem um ângulo e tem a nossa resistência aqui. Que é equação da estática, tá? Não vou ensinar isso aqui para você, que vocês já sabem. Então, somatório de forças verticais e tal. Faz o arranjozinho aqui e acha o valor da reação, né? A reação que está no pilar. Beleza. Alfa N, ele é igual a 1 para o A maior que 15 centímetros, tá? Como a largura do apoio da treliça é de 11 e a carga está a mais de 7,5 da extremidade, o valor de alfa N ele tem que ser interpolado, né? De 1,5 e 1. Então tá aqui a nossa interpolação, acha aqui o valor de alfa N. Aí você recalcula a resistência à compressão normal, né? Recalcula. A gente está usando outro alfa N. Então tá aqui, dá 70,53. Aí você calcula a tensão de compressão normal, né? E tá aqui o valor dela, 29. Compara as duas e veja que está atendendo perfeitamente, tá? E a nossa última verificação é a verificação da tração, né? Após o acréscimo de um dente, a seção tracionada sofreu redução, né? Então tá aqui. Quando a gente pré-dimensionou nossa treliça, ela estava pré-dimensionada para uma redução de seção de apenas um dente, tá aqui. Aí a gente calculou e ficou com 2. Então a gente precisa verificar por causa desse acréscimo de 2 dentes. Então a nossa tensão de tração vai ser aquela nossa força dividido pela área líquida. Quem é a nossa área líquida? É o H, né? Que no nosso caso aqui é 12, menos o entalhe 2, né? Quanto é o entalhe 2? 3 centímetros. Vezes o nosso B, que é 6. Então aí você acha uma área líquida aqui de 54. Joga na fórmula aqui da tensão de tração, acha aqui o valor de tração
de tensão. Compara aqui com a nossa resistência à tração e veja que está atendendo perfeitamente. Ficou claro esse exemplo aqui? Vocês querem perguntar alguma coisinha que eu passei muito rápido ou não? Professor, será que aplicando, é, no caso, as resistências médias lá da norma, será que não precisaria de tanta verificação? As resistências médias, como assim? Para depois achar o FCK, né, e a de cálculo. Você está dizendo que se eu não fizesse o 0,7 lá, aplicasse o que está lá direto, iria Não, ter. não. O que eu tô falando, porque aí o seu igualou, não foi? A tração e a compressão? Ah, você está falando aqui, né? É. Está falando aqui. Se Pois utilizar é, o que estava lá da norma, será que. o lado da norma eu não sei. É só você olhando aí para mim, se você tiver como olhar rapidamente aí o da norma, aí eu digo aí para você. Tem como você olhar isso aí? Acho que tem, peraí. O da tração, no caso, o valor médio é Qual bar? 157. Isso, 157. 157,5. Certo. O médio aqui deu 93 e o outro deu 157. Beleza. Vou fazer uma continha aqui rapidinho, só para ver se vai ficar no rumo. 157 puro, né? Então 0,7 vezes 100. 157,5 MPE. Então dá 157,5 Isso. vezes 0,7. Então dá 110. Aí vezes 0,7 vezes 0,8 dividido por 1,8. Então, dá até maior. Deixa eu ver se eu calculei certo aqui. Dá maior, dá 343. Fica mais seguro ainda, entendeu? Entendi. Que aqui, ó. Se a gente fosse usar o que tá lá, tu disse que é 157, né? Peraí. 157,5 vezes 0,7, né? Vou fazer logo uma conta direta. Vezes 0,7 vezes 0,8. Dividido por 1,8. Então isso aqui vai dar 34,3 MPa é igual 343 DA Newton por centímetro quadrado. Então a gente estaria mais seguro ainda, certo? Muito mais seguro. Tem como tu olhar aí o do cisalhamento só para ver se tem uma diferença muito brutal? Tá me ouvindo? Então deixa eu ver. 15,7. 15,7?
Isso. 15,7 vezes 0,7, 0,7, 0,8 por 1,8. Ver aqui. Então aqui deu 3,42. Que é igual 34,2. Então aqui nesse aqui deu quanto? 26. Então a gente estaria mais seguro ainda, ó. Tá vendo? A gente estaria mais seguro ainda. O certo é a gente fazer pelo que tá lá, ó. Que é esse aqui. Mas a gente viu aqui que mesmo fazendo as correlações não deu problema pra gente. Então é isso, pessoal. Segunda-feira a gente vai fazer mais exercícios sobre a questão do entalhe. E na quinta a gente vê ligação com pinos. Beleza? Tranquilo? Beleza, professor. Quem quer mais perguntar nada? Acho que não, né? Então, bom final de semana para vocês. Boa noite.